Deus não está atrás de pessoas autoconfiantes, autossuficientes, sem medo de nada. Deus só quer obediência. É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho nesse vídeo. Mas antes disso, eu vou te fazer aquele pedido de sempre. Se você está aqui e você não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, ative o sininho, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, compartilhe no seu grupo de família, comente, nos ajude a expandir pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus aqui no livro de Juízes fala sobre Gideão. Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, quando o anjo do Senhor apareceu para ele. A palavra diz assim: Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor está com você, homem valente. E a palavra seguiu dizendo que o Senhor, através do anjo, falou para Gideão que usaria ele para dar livramento ao povo de Israel. E Gideão teve medo. Gideão falou: mas como eu sou o menor da minha casa? Olha o que diz a palavra. Então o Senhor virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que estou enviando você? E isso deveria ser para nós o suficiente para obedecermos os comandos de Deus. Quando nós sabemos que é o Senhor quem está nos enviando, nós devemos parar de olhar para a nossa limitação, parar de olhar para a nossa fraqueza, parar de olhar para a nossa falta de habilidade e olhar para aquele que nos enviou, porque aquele que nos enviou nos garante. Aquele que nos enviou não está nos colocando na rota de morte. Se ele falou que vai dar livramento através da nossa vida, é a nossa vida que ele vai usar. A palavra disse que Gideão, ele teve medo e ele falou ali que ele era o menor da casa, ele era o menor da família. Olha o que diz a palavra. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Quantas vezes nós deixamos de ser instrumentos de Deus, porque recebemos uma direção dele, recebemos um comando dele, e no momento em que nós devemos olhar para ele, olhar para aquele que nos indicou, que nos enviou, que nos encaminhou, que liberou uma palavra sobre nós, nós olhamos para as nossas mãos, nós olhamos para a nossa falta de habilidade, nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos para o nosso medo, e muitas vezes o medo ele nos paralisa. Quando nós olhamos para nós deixamos de cumprir o propósito. Olhar para nós e enxergar a nossa limitação deveria ser para nós um motivo de estar ainda mais confiante em Deus, entendendo que não é pela força do nosso braço, não é pela nossa mão, nem pela nossa habilidade, mas por aquele que nos enviou. Mas ao contrário, muitas vezes nós deixamos de ser instrumentos de Deus, porque quando Deus nos dá um comando, nós olhamos para as possibilidades, nós olhamos para o cenário, nós olhamos para nossa pouca força. Vê que quando o anjo do Senhor aparece, ele diz: homem valente. Deus, na verdade, ele quer exaltar a habilidade que ele mesmo colocou em nós. Só que muitas vezes nós acabamos olhando para nós, nos limitando e atrapalhando o propósito de Deus. Deus não precisa nos usar, Deus não precisa de nós, mas é para nós uma honra sermos instrumento dele. Então, se ele nos deu um comando, se ele nos deu uma direção, que nós possamos entender que Deus não é menino para nos dar uma ordem e nos deixar morrer no meio do caminho. Deus não é como o homem que uma hora diz uma coisa e daqui a pouco muda de ideia. O propósito de Deus não está atrelado às circunstâncias ou ao nosso cenário. Se nós temos uma palavra, se nós temos um comando, levante a cabeça e obedeça, porque aquele que te mandou, ele não vai te deixar perecer. Deus não é menino,
não vai deixar você morrer no meio do caminho. Ele apenas quer usar você para que você e eu sejamos instrumentos da glória dele. O poder da palavra te alcançará. Deus te abençoe.